Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós vemos um capítulo da Sagrada Escritura e ao término da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. E neste vídeo, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. Estamos ainda no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. E hoje nós leremos o capítulo 11, que diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril
e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E caiu com eles de Ur dos Caldeus, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o capítulo 11 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E como eu digo, normalmente, todo o texto bíblico, ele encerra muitas verdades, ele contém muitas verdades, e esse aqui não é diferente. Neste texto, também encontramos aqui uma grande quantidade de verdades importantes para compreendermos o texto bíblico e também a sua finalidade. Muito bem. No capítulo 11, que acabamos de ler, nós voltamos a ver um pouco daquela genealogia que eu havia comentado em vídeo anterior, aquela história de fulano é filho de Cicrano, que é filho de Beltrano, etc. Mas aqui coloca algo a mais. Primeiro coloca-se aproximadamente o tempo de vida dessas personagens bíblicas. Então, aqui, nesse tempo de vida, quando ele diz, por exemplo, no versículo 11, e viveu 100 depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, nós vimos em um capítulo anterior, Deus falando a Abraão e dizendo que o tempo em que o Espírito dele agiria sobre o homem seria 120 anos. Eu cheguei a comentar, no momento que lemos este capítulo, que ali não podemos entender que a partir daquele momento o homem só viveria 120 anos. Vejamos, aqui nós acabamos de ver alguém que viveu mais de 500 anos. Acabamos de ler aqui. Então, reforçando aquilo que comentei no capítulo anterior, quando Deus diz que o Espírito dele agiria sobre o homem apenas 120 anos, ele, como eu comentei lá na leitura do capítulo, ele está indicando que a natureza, a criação, inclusive o ser humano, está em degeneração em virtude do pecado. Então, características da criação de Deus passam a serem modificadas, degeneradas, enfraquecidas em virtude do pecado lá de Adão e Eva, da desobediência do homem ao Senhor. Então, não podemos, como eu falei, fazer uma leitura fundamentalista e afirmar que o homem, o ser humano, passaria a partir dali a viver 120 anos. Não, acabamos de ver alguém que viveu, aliás, nós vimos várias personagens que viveram bem mais de 120 anos. Então ali é apenas uma indicação, não podemos tomar literalmente, de forma literalista, os 120 anos, mas apenas como uma indicação de que a natureza, a criação, toda a criação, inclusive o homem, estava em um processo de degeneração em virtude da desobediência do homem ao Senhor. Então, aqui ele fala, o texto bíblico fala de algumas personagens e chegamos em Abrão, que posteriormente passa a se chamar Abraão. Mas antes disso, como eu falei, o texto fala de uma história muito conhecida, que é a história da Torre de Babel. E diz que os homens se reuniram e disse, no versículo 4, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome
para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, aqui, esse texto representa justamente, este relato, representa justamente o fato de o homem querer ser igual a Deus ou até ser superior a Deus. Quando eles constroem a torre, eles inclusive dizem que eles querem criar uma cidade cujo cume toque nos céus. Nós veremos bem lá para frente que quase que literalmente, essa argumentação de querer chegar ao céu, ou seja, no entendimento deles, onde Deus vivia, o céu, tocar o céu, chegar ao trono de Deus, foi um dos motivos da queda de Satanás. Então nós veremos isso mais para frente, mas veja, é uma repetição de um pecado, de um erro, cujo pai foi Satanás. Nós veremos esse texto mais para frente. Então, eles quiseram se igualar a Deus, quiseram chegar na morada de Deus da forma como eles entendiam ser o céu da forma como eles entendiam, como uma cúpula. Eles entendiam que aquela cúpula era, acima daquela cúpula estava Deus. Então eles queriam tocar o céu com a sua torre. Ou seja, serem iguais a Deus. Se juntaram para executar este plano. Este plano, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos e historiadores, também se referia ao fato de quererem evitar serem mais uma vez destruídos pelo dilúvio. Então, se houvesse o dilúvio, estariam numa torre tão alta, uma torre que alcançava o céu, que qualquer dilúvio poderia acontecer lá embaixo e eles estariam salvos, independentemente do pecado que viessem a cometer. Eles construiriam um artefato, no caso uma torre, para salvar-se do próprio pecado, caso Deus viesse destruir outra vez a terra. Então, aí está incluída uma série de erros do ser humano. Esse texto representa também a tentativa do ser humano de tentar salvar-se a si próprio, sem depender de Deus. Então eles queriam salvar-se de uma possível destruição a partir de uma construção deles próprios, de uma ideia deles próprios, que era a construção da torre. E nós sabemos que nenhum ser humano, nós seres humanos, não somos capazes de nos salvar a nós próprios. Como diz o apóstolo Paulo, a salvação vem pela graça, mediante a fé, e não de obras, como nos diz o apóstolo Paulo. Mas aqui, esse texto também representa o desejo do homem de resolver os seus próprios problemas. Aliás, desejo que já havia sido demonstrado lá atrás em Adão e Eva, quando eles cometem o pecado, se envergonham, abrem-se os seus olhos, eles se veem nus, se envergonham e eles buscam folha para cobrir a sua vergonha. Deus depois que conversa com Adão e Eva, Deus depois dá a sua solução. Ou seja, ele dá roupa de peles para Adão e Eva. Então esse texto também representa, esse da Torre de Babel também representa aquela atitude de Adão e Eva, ou seja, eles quiseram resolver por si próprios, sem clamarem a Deus, sem dependerem de Deus, os seus próprios problemas. Aqui também, eles quiseram a si mesmos se salvarem, sem depender de Deus, através de uma construção, de uma edificação, de um artefato criado por eles, no caso, uma torre.
É o erro, inclusive, que até hoje nós cometemos. Achamos que são as nossas obras, achamos que é a nossa capacidade, achamos que é o nosso braço, como diz a palavra de Deus, que nos dá a vitória, e não é. Nós somos absolutamente dependentes do Senhor. E aqui, na Torre de Babel, representa justamente isso. Eles não querem depender de Deus, querem salvar-se a si próprios e querem também chegar ao trono de Deus, como eles imaginavam que era a localização do trono de Deus. Eles querem ser igual a Deus, como, isso veremos mais adiante, como Satanás também pensou, desejou ser igual a Deus. Então, esse texto da Torre de Babel diz justamente isso. E o texto continua dizendo que Deus viu essa atitude dos seres humanos e disse, no versículo 7, Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Eu cheguei a comentar em um texto anterior também que essa Babel vem futuramente, veremos isso mais para frente, a história da cidade, vem a se tornar Babilônia. A cidade de Babel, futuramente, bem depois disso, vem da cidade de Babel, vem surgir a Babilônia. E aqui, nesse texto, Deus está agindo, espalhando, como ele diz assim, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Ali Deus está agindo para que o homem não aumentasse ainda mais o pecado. Deus confundiu, segundo o texto bíblico, Deus confundiu as línguas, ou seja, cada um passou a falar um idioma diferente e deixaram, portanto, de se compreender uns aos outros, para que eles não completassem aquele intento, não fizessem de fato aquela torre e se multiplicasse ainda muito mais o pecado. Para que o ser humano entendesse que é completamente dependente de Deus. Então, eles achavam que construindo a torre, além de chegar ao céu, se salvariam a si mesmos, deixariam de depender de Deus. E aqui Deus mostra que eles não, eles continuam sendo dependentes de Deus, porque Deus faz o que quer na hora que quer e como quer. Então aqui Deus, no texto bíblico, confunde a língua das pessoas, as pessoas passam a falar idiomas diferentes, não se compreendem mais, portanto não conseguem mais se juntar, se unir, elaborar planos, porque falam línguas diferentes. E, consequentemente, deixaram de construir a cidade de Babel e a sua torre. E em seguida há uma relação aqui de quem gerou quem, e com quantos anos gerou quem, até que chegamos na pessoa pela qual surgirá o povo escolhido por Deus. Ou seja, chegamos no versículo 27, no versículo 27, 26 e 27, em que diz que viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Veja, essas personagens, eu já falei inclusive de uma outra personagem aqui, que nós vimos no versículo 16, já a partir do versículo 15, quando diz que viveu Salá depois que gerou a Éber 400 anos. No 14 diz que viveu Salá 30 anos e gerou Éber. Eu já falei em um capítulo anterior, em um vídeo anterior, que esse Éber, a partir desse Éber, é que veio a geração chamada de Hebreus. Veja, se nós seguimos a sequência aqui, eu tinha falado em um capítulo anterior, diz que Selá, depois que gerou Éber, gerou filhos e filhas. Diz que Éber gerou 34 anos e gerou Peleg. Peleg gerou Reu. Reu
gerou Serug. Serug gerou a Naor. Naor gerou a Terá. E Terá gerou a Abrão. Então, o nome hebreu, segundo teólogos e estudiosos, seria provindo do nome de Eber, um dos ancestrais de Abrão. Abrão, que de fato Deus escolheu para ser seu povo, e de onde vieram os hebreus, o povo escolhido pelo Senhor. Então aqui começamos efetivamente a conhecer um pouco de Abrão, e aqui fala também de Ló. Nós veremos essa história também no decorrer do estudo das Escrituras Sagradas, especificamente no livro de Gênesis. Amém? Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Meu amigo e minha amiga, este foi o capítulo 11 do livro de Gênesis, em mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botãozinho de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo da Palavra de Deus, a respeito da Palavra de Deus, esteja disponível em nosso canal, então se inscreva aqui embaixo em nosso canal, e sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível em nosso canal, no canal Preceito de Fé, você será avisado. Fique na paz. Um forte abraço.